Fala, turminha do curso Gaia, beleza? Professor Afonso com vocês mais uma vez para a gente continuar os nossos estudos ali nessa época de pandemia. Olha, eu vou fazer questão total de guardar todas essas aulas para quando meus filhos estiverem mais velhos, eles estão agora um com 5, outro com 3 anos, para mostrar para eles a loucura que foi 2020. Então vocês também vão ter essa referência. 2020 está sendo o ano mais maluco do universo, da gente, da nossa geração. Porque que coisa! Quem diria que as minhas aulas, ao invés de estar olhando para vocês, eu estaria olhando para uma tela do computador, me sentindo um completo idiota, falando para uma tela de computador e tentando dar emoção para o negócio. É muita loucura. Ainda bem que meu cachorrinho está aqui me olhando. Com certeza ele vai sair latindo que nem um alucinado daqui a pouco, então não estranhem. Eu acho até que vocês já estão até acostumados com isso. Mas vamos lá. Isolados, nós, os cachorrinhos, e bora trabalhar. Hoje a gente fala lá em Física B sobre calorimetria, que é o estudo do calor. Então, olha lá, que eu falei, quer ver o cachorro já sair fazendo um barulhão? Não, ficou quietinho. Então, vamos para frente. Calorimetria é a parte da termologia que estuda a quantidade de calor recebida ou perdida por um corpo, tá? Então, o calor é a transferência de energia. Se a gente não tiver energia sendo transferida, não tem calor. Não confunda calor com agitação das moléculas. Isso é temperatura. Calor é a transferência. Para a gente ter calor, um corpo precisa estar cedendo energia para o outro. E como que se dá essa transferência? Sempre o processo normal é que o corpo que tenha mais energia, mais calor, ceda, doe energia para quem tem menos. É igual dinheiro. Olha só que bacana. Quem tem muito dinheiro sempre transfere, sempre doa uma parte para quem tem menos. Olha que bonito, né? Só que não. Então vamos lá. Quando um corpo recebe ou cede calor, ocorre uma transformação, uma variação de temperatura, uma mudança de estado físico. Então o cara pode simplesmente esquentar ou ele pode derreter, no caso, né? Isso é só um exemplo, tem outras situações. No primeiro caso, quando só tem mudança de temperatura, tem o calor chamado de calor sensível, que eu percebo na mudança de temperatura. E no segundo caso, quando muda de estado físico, a gente chama de calor latente, que é o calor responsável pela variação de estado físico. Então, repare, eu tenho dois tipos de quantidade de energia, dois tipos de quantidade de calor. Um que faz a temperatura mudar, que é o calor sensível, e outro que faz o estado físico mudar, que é o calor latente. Nunca acontece as duas coisas. Nunca um corpo vai mudar a temperatura e o estado físico ao mesmo tempo. É uma coisa ou outra. Fica esperto com isso, que isso daí normalmente é perguntinha que eles usam para fazer. Capacidade térmica e calor específico. Bom, capacidade térmica de um corpo é a quantidade de calor necessária por unidade de variação de temperatura. Traduzindo, é o tanto de calor que ele recebe dividido pelo tanto que a temperatura dele varia. Então, a capacidade térmica vai ser quantidade de calor Qzão, em calorias ou joules, normalmente calorias, por ΔT. Esse ΔT não é tempo, tá? É a temperatura, e normalmente em graus Celsius. Embora, como a gente sabe, que a gente já viu, as escalas Celsius e Kelvin têm uma variação de 1 para 1. Então, se varia 20 Celsius, também varia 20 Kelvins. Isso para nós é importante por quê? Porque eu não preciso ficar convertendo as temperaturas, é só pôr a variação direto. Celsius e Kelvin dá na mesma. Fahrenheit é outra história, é diferente. Continuando, capacidade térmica é uma característica do corpo e não da substância. Então ele não vai depender só da caixa ser de isopor. Ele vai depender do tamanho da caixa, vai depender do tanto de isopor, então ele depende do corpo, não das substâncias. Da substância, perdão. Assim, diferentes blocos de chumbo têm diferentes capacidades térmicas. Quanto maior o bloco, mais capacidade térmica ele vai ter, embora os dois sejam de chumbo. Na definição, capacidade térmica é obtida ou é calculada, né, com as unidades de medida. Então vai ser caloria por grau Celsius, ou joule por grau Celsius, ou joule por Kelvin. Vai depender do problema. Então fica esperto com isso.
Quando consideramos a capacidade térmica da massa, temos o calor específico, ou Czinho, que a gente vai usar. Então, o calor específico vai ser o quê? A capacidade térmica sobre a massa. E capacidade térmica, o Czão, é a massa vezes o calor específico, que é o Czinho. Esse calor específico, sim, ele só depende da substância. Cada substância tem um valor único, específico, tabelado, calculado, né, de calor específico. Como o calor específico ele depende da substância e não do corpo, cada substância, como eu já falei, tem um valor próprio. Então, diferentes blocos de chumbo têm o mesmo calor específico, mas têm capacidades térmicas diferentes. Então, capacidade térmica depende do corpo, massa, volume, e calor específico só depende da substância. As unidades de calor específico mais comuns são, tá ali, ó, calorias por grama grau Celsius ou joules por grama grau Celsius. Tudo vai depender do problema. Então, o calor específico é a quantidade de calor que tem que ser fornecida para que 1 grama da substância varie sua temperatura em 1 grau Celsius. Então, é a quantidade de energia que faz 1 grama mudar sua temperatura em 1 grau Celsius. O mais usual, o mais comum, o que serviu de base foi o da água, que tem o maior calor específico que a gente conhece, que ele vale 1 caloria por grama grau Celsius. Como que funciona isso? Vamos entender. Você gasta 1 caloria para esquentar 1 grama de água em 1 grau Celsius. Foi assim que eles determinaram o calor específico. Eles deram calor para uma massinha de água e mediram a temperatura. Então, eles viram assim, ó, essa quantidade de 1 grama de água aumentou a temperatura em 1 grau Celsius, isso é 1 caloria. Os outros valores todos são feitos ou são dados ou são medidos com base na água, então é uma comparação. Aqui, só para você ter uma ideia, uma relação de calor específico para várias substâncias. Então, acetona, 0,52, areia, 0,2. Vamos entender isso daqui. Você precisa de 0,52 calorias para que 1 grama de acetona esquente 1 grau Celsius. Você precisa de 0,2 calorias para que cada 1 grama de areia esquente 1 grau Celsius. E assim vai. Gente, com esse valor, eu consigo saber se o cara é um condutor ou um isolante. Quanto maior for o calor específico, mais energia ele está gastando, pior ele conduz. Então, o que eu posso dizer? Corpos que têm um calor específico grande são isolantes. Corpos que têm um calor específico pequeno são condutores, tá? Anota isso. Grande calor específico, isolante. Pequeno calor específico, condutor. Bom, você já deve ter percebido que na praia, o que acontece? Durante o dia, você pisa na areia, a areia está quentona e a água está numa temperatura menor. Você percebe isso? Por quê? A areia é mais condutora. Bateu o sol, a areia esquenta mais rápido. A água é mais isolante, ela vai demorar para esquentar. De noite, o que você percebe? Pisou na areia, a areia está geladinha e a água está morninha. Por quê? Como a areia é condutora, ela esquenta rápido, mas também esfria rápido. Como a água é isolante, ela demorou para esquentar e ela também vai demorar para esfriar. Por isso que você deve reparar que as temperaturas são mais baixas na madrugada. Por que isso acontece? O ambiente recebeu energia durante o dia, foi esquentando. Durante a noite, ele não esfria de uma vez. Ele vai perdendo energia aos pouquinhos. Quando chega na madrugada, a energia é bem baixinha. Então a temperatura, normalmente, ela é mais baixa, próximo ao amanhecer, de madrugada, 5, 6 horas, e mais alta à meia-noite. Isso tem a ver com o calor específico do ambiente, tá bom? O ambiente daí você pode ter ou não água, você pode ter vegetação, pode ter umidade, vai ser vários fatores, mas o importante é isso. De madrugada, as temperaturas normalmente são mais baixas do que eram à meia-noite, por exemplo. Aí depois tem aqui o fato do alumínio, quer dar uma olhadinha com calma? Pega, dá um pause, lê direitinho. Equação fundamental da calorimetria, ou seja, a equação que a gente vai usar para trabalhar com isso. Então, a quantidade de calor sensível recebida ou perdida por um corpo, ele varia de acordo com a temperatura.
e com o calor específico. Então, a gente tem a equação da calorimetria, do calor sensível, que é Q macete. Q igual a mc, ΔT. Q é a quantidade de calor, normalmente em calorias, pode ser em joules, mas normalmente em calorias. Massa, normalmente em gramas. Calor específico depende da substância. E o ΔT é a variação de temperatura. Dependendo da questão, do problema da universidade, o ΔT pode ser chamado de Δθ, para evitar que as pessoas confundam com o tempo. Então, você vai ter exercício que vai ter ΔT, vai ter exercício que vai ter Δθ. Tudo vai ter que medir na universidade, tá? Então, pode mudar isso daí. Princípio fundamental da calorimetria. Se você tem vários corpos num recipiente isolado, esses corpos vão trocar calor até atingir o que a gente chama de equilíbrio, até ter a mesma temperatura. O que acontece? O cara que tem a temperatura maior baixa de temperatura, e porque ele cedeu o calor. E o cara que tem temperatura menor aumenta a temperatura porque ele vai estar recebendo. E isso é que se chama princípio das trocas de calor. Quem tem mais perde para quem tem menos, até atingir o equilíbrio. Esse equilíbrio é a temperatura final do sistema. É a hora que ninguém mais tem calor para ceder para ninguém. Está todo mundo igual, todo mundo bacaninha. E a soma dos calores trocados é igual a zero. O que quer dizer isso? Tudo que um corpo perdeu, o outro ganhou. E sobra zero para o ambiente. Isso que é isolado. Então, quando você tem 2, 3, 4 corpos trocando calor, você simplesmente soma as quantidades de calor e iguala com zero. Sempre assim, não tem exceção. Calor latente é o calor que provoca a mudança de estado físico no corpo sem mudar de temperatura. E eu calculo pela equação do Q mole, massa vezes calor latente. Só para você entender, se eu pegar água, o calor latente de fusão do gelo é 80 calorias por grama. Quer dizer, o gelo precisa ganhar 80 calorias para que cada 1 grama de gelo vire água. Ou a água precisa perder 80 calorias para que cada 1 grama de água vire gelo. Eu não vou entrar em detalhes, que isso vai ser da próxima aula, mas só para você saber que tem esse calor latente. Ele é responsável pela mudança de estado físico e sempre a temperatura constante. Enquanto o gelo derrete é zero, enquanto a água ferve é 100, isso não muda. Equivalente em água é o tanto de água que você precisaria, né, para gerar calor ou para perder calor para variar a temperatura de uma outra substância. Deixa eu ser mais claro. Por exemplo, se você quer esquentar o cobre, você vai precisar de uma quantidade de calor, sei lá, 50 calorias. E se fosse água, quanto de massa de água você precisaria para ter o mesmo efeito? Então, isso é o equivalente em água, é a quantidade de água que pode perder calor ou que pode ganhar calor na mesma proporção do corpo que você está trabalhando. Então, se substitui uma substância pela água. É só para fazer uma comparação. Então, não se assuste com esse termo aí, equivalente em água. Nos exercícios fica mais claro como é que a gente vai trabalhar com esse negócio. Potência de uma fonte, né? Você está acostumado lá em eletricidade de falar que potência é energia por tempo. Agora é tempo, não é temperatura. No nosso caso, a energia é medida em calorias. Então vai ser a quantidade de calor por tempo. Você pode trocar aquela quantidade de calor por mc ΔT. T de temperatura daí. Então vai ser massa, calor específico e variação de temperatura dividida por tempo, tá? Isso é potência, o tanto de calor, tanto de energia por tempo. Mesmo princípio que você vê lá em eletricidade, por exemplo. O P é a potência, o Q é a quantidade de calor, que é a forma do Q macete, que eu falei para vocês agora, e o ΔTzinho é o intervalo de tempo. No sistema internacional, o calor é dado em joule e o tempo em segundos. Joule por segundo, a gente já falou sobre isso, é potência mecânica, e a unidade é 1 watt. Então, 1 joule por segundo equivale a 1 watt. Então, às vezes, você tem que fazer a conta no sistema internacional, passar a energia para joule e passar o tempo para segundos. E é isso aí. Você vai agora tentar fazer os exercícios, você tem eles na apostila, a gente troca uma ideia lá nos atendimentos. Tamo junto, gurizada, saudade de estar com vocês, saudade da nossa vida normal, que nunca mais vai ser igual, mas a gente vai passar por isso, vai superar isso, e o mundo vai ser o melhor. Tomara que o ser humano não seja cabeça dura e aprenda, valeu? Beijo pra vocês, se cuidem, tamo junto e até mais.